Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de Geometria Analítica, aula número 7, razão entre segmentos colineares, faremos 2 exercícios de fixação. No primeiro exercício vamos utilizar os eixos cartesianos x e y, mas no segundo vamos deixar de utilizar esses eixos e vou mostrar que é indiferente essa utilização. Tranquilo? Desde que a gente faça a orientação correta nessa razão. Primeiro exercício, divida o segmento AB por um ponto C, tal que AC sobre CB igual a 4/5. Ponto A, menos 1 e 2, ponto B, menos 3 e 1. Qual será o ponto C? Sugiro que você pause o vídeo, tente organizar a solução para essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Vamos colocar os dois pontos A e B. Então, ponto A, menos 1 para x, menos 1, menos 2 para y. Então, esse é o ponto A, menos 1, menos 2. Muito bem. Ponto B, menos 3, então menos 2, menos 3 e 1 para y. Está aqui o ponto B, menos 3 e 1. Muito bem. Então, isso gera um segmento AB. Nós queremos um ponto C de coordenadas x do ponto C e y do ponto C, de forma que essa razão AC, não sabemos onde está o ponto C, mas veja, esse ponto C, ele está, vamos pensar aqui, ponto C, x de C e y de C. De forma que a razão entre os segmentos AC dividido por CB é 4/5. Então é exatamente dividir o segmento AB em 9 partes, pegar 4 partes aqui e 5 partes aqui. Nosso desenho é ilustrativo, por isso que não é obrigatório, não é necessário desenhar os eixos cartesianos. Basta a gente fazer a orientação correta. Então começaremos em x, usando o teorema de Tales em x. A ideia vai ser a seguinte. Vamos pegar aqui, por exemplo, o segmento AC, depois a gente vai pegar CB. Note que está orientado, ó, AC, CB, nessa direção. Muito bem, então, para x teremos AC sobre CB, usando aí a diferença orientada, né? X do ponto C menos x do ponto A. Embaixo, x do ponto B menos x do ponto C. Essa razão já foi dada 4/5 é igual. E agora a gente vai calcular o x de C. Nós não temos ele aqui, não temos aqui, mas nós temos essa razão, temos o x do ponto A e temos também o x do ponto B. Essa então é a nossa ideia. X de C não temos, menos x de A. Cuidado, x de A é menos 1. Então eu faço menos 1. Fica mais 1. X do ponto B. X do ponto B é menos 3, menos x do ponto C. Veja, nós podemos ter aqui um valor negativo e um valor aqui negativo, sem problema algum. Poderemos ter aqui positivo e aqui positivo. Só não podemos ter os sinais diferentes, no denominador e no numerador. Mas isso, quando a gente já faz essa orientação, né, se os segmentos já estão orientados, se ele colocasse aqui, por exemplo, BC, bastaria a gente trocar BC por CB, que é a mesma coisa, porque o tamanho é o mesmo, mas aí a gente vai fazer a orientação correta, sempre nesse sentido, assim. Essa é a importância de usarmos o teorema de Tales com essa orientação. E aí a gente pode multiplicar cruzado. Vai ficar, por exemplo, aqui, 5 vezes x de C, mais 5 é igual a... Aqui vai ficar menos 12, 4 vezes menos 3, menos 12, menos 4x de C.
Esse 4x de c está negativo, vai para cá positivo, fica 9x de c. Esse 5, ele é positivo, vai para lá negativo. Menos 12 menos 5, menos 17. E aí, obviamente, o x de c vai dar um número negativo, menos 17 sobre 9. Uma outra curiosidade importante. Ele, além de dar um número negativo, ele deu próximo de menos 2. Veja, se fosse menos 18 sobre 9, daria menos 2. Mas é menos 17 sobre 9. Então, de fato, ele está muito próximo do menos 2. Por isso que a orientação, às vezes, é importante, mas não é obrigatória. Lá. Ele vai dar um número negativo quase próximo de menos 2, mas um pouquinho à direita, porque é menos 17 nonos. Então, essa é a ideia para x. E para y, a gente já descobriu o x, só falta o y de c. Então, vamos trabalhar em y, com a mesma ideia. Segmento AC está para CB, e ele já nos ajudou dando a orientação AC sobre CB. Se ele colocasse BC, eu iria modificar, porque não tem diferença alguma, e aí eu busco essa orientação, e aí eu uso a ideia do y. O y de C menos o y de A, já que está orientado nessa direção, e y de B menos y de C. E essa razão foi dada, 4/5. Então, 4/5 igual a y de C não temos. Agora, y do ponto A é menos 2. Então, a hora que eu fizer menos 2, fica mais 2. Y do ponto B. O y do ponto B é 1. Então, 1 menos y de C, que eu também não tenho. Multiplicando o cruzado, eu vou ter 5y de C mais 10 é igual a 4 vezes 1, 4, e 4 vezes menos y de C, menos 4y de C. Vou passar esse 4y de C para cá, vai ficar mais 4y de C mais 5, 9y de C. Esse 10 eu passo ele para o segundo membro, 4 menos 10, menos 6. Significa que o y de C é menos 6 nonos, que eu posso simplificar por 3, vai dar 2 por 3, dá 3. Então, também encontramos o y do ponto C. Está dando bem próximo de 1, menos 2/3. De fato, menos 2/3 está dando quase próximo de 1, está um pouquinho acima do menos 1, na verdade. E esse, de fato, é o ponto C, que está mais próximo de A do que de B. Por isso, a razão deu 4/5. Se o ponto C tivesse mais afastado de A, essa razão daria mais do que 1, por exemplo, 5/4, ou 6/5, ou 7/3, algum valor maior que 1. Mas nesse caso a gente pode perceber que, usando os eixos coordenados x e y, a gente confirma os valores corretos. Então eu vou colocar o resultado final aqui em cima. Esse ponto C solicitado tem coordenadas x do ponto C menos 17 nonos e y menos 2/3. E aí a gente finaliza a questão número 1. Tranquilo? Muito bem. Questão número 2. Considere os pontos P, 1 e 3, e Q, 9 e 7. Encontre as coordenadas do ponto mais próximo de P ao dividirmos o segmento PQ em 4 partes iguais. Então, nesse caso, sugiro que você pause o vídeo, obviamente. Eu vou utilizar aqui diretamente na tela sem utilizar os eixos coordenados. Mas você pode utilizar os eixos coordenados, que o resultado seu será conferido lá. Mas nós podemos usar aqui ponto P, 1 e 3, ponto Q, 9 e 7. Então, eu quero dividir esse segmento em 4 partes
iguais. Então, dividir aqui a metade, agora a metade desta metade e aqui a mesma coisa. Como ele quer o ponto mais próximo de P, eu vou chamar esse ponto de ponto A. Esse ponto, por exemplo, de B, esse de C, mas eles não vão ser utilizados. Vou pegar aqui o X do A e o Y do A. Então a minha ideia vai ser a seguinte, tem várias formas de resolvê-lo. Vou pensar na orientação sendo PA, veja, PA, e depois vou usar PQ. Então, vamos usar essa orientação, PA, PQ. Professor, posso fazer PA e AQ? Pode. Posso fazer QA e AP ou QP e AP? Sem problema algum, mas vamos usar uma orientação adequada. Muito bem, então queremos as coordenadas do ponto A. Então vamos pegar aqui PA, vamos começar para X. Lembrando que eu tenho que fazer duas situações, uma em X e a outra em Y. Para X vamos pegar a orientação PA sobre PQ. Para Y podemos pegar ela, podemos pegar outra, o resultado sempre é o mesmo, desde que a gente busque a orientação correta. Então vamos lá, ó. X de A menos X de P. Está orientado dessa forma, porque a minha orientação foi PA e PQ. PQ, X do ponto Q menos X do ponto P. Então, a única informação que nós não temos aqui é o X de A. O resto a gente tem, porque, na verdade, se a gente dividiu em 4 partes, vamos pensar que esta parte é igual a esta, que é igual a essa, que é igual a essa. Então, nós temos aqui um pedaço em 4. Então, essa razão é 1/4. Então, colocaremos aqui 1/4. Se você chamar aqui de x, x, x e x, vai ficar x dividido por 4x. Vai cortar o x, dá 1/4. X de A estamos procurando, menos x do ponto P. O x do ponto P é 1. X de Q? X de Q, 9. Menos o x do ponto P é 1. Veja, se aqui vai dar 8, quando eu passo para lá multiplicando, 8 vezes 1, 8, dividido por 4, 2. 2 é igual a x de A menos 1. E aí, o x de A, basta passar o 1 para lá somando, vai ficar igual a 3. Já achamos, portanto, o x do ponto A. Vamos agora trabalhar com o eixo Y. Então, em Y, teremos a mesma ideia. Posso aproveitar essa razão. PA está para PQ, assim como, veja, posso usar aqui só trocando por Y. Então vai ficar Y de A menos Y do ponto P, depois Y do ponto P, desculpa, não estou agora orientando. Se eu fizesse assim, um ia ficar positivo, o outro negativo. Vai dar problema. Então, Y de Q, agora sim orientado, menos Y de P. Aí a gente está trabalhando com vetores, sem mencionar vetores. Essa razão PA sobre PQ, PA sobre todo o segmento é 1/4. Continua a mesma razão. E o único resultado que a gente não tem é o Y do ponto A. O X do ponto A já encontramos. Os outros a gente já tem. Substituindo, Y de A menos Y do ponto P. O Y do ponto P agora 3. Então, menos 3. Y de Q. O Y de Q, 7. Menos Y do ponto P, a gente já viu agora, 3. Então, mesmo valor, menos 3. Como aqui dá 4, esse 4 eu posso cancelar com esse 4, vai ficar 1 e 1. Ou esse 4, que é a subtração de 7 menos 3, passa para lá multiplicando, fica 4 vezes 1, 4, sobre 4 é 1. E 1 é igual a Y de A menos 3. Passo 3 para o primeiro membro, 1 mais 3. Então, Y de A é igual a 4.
finalizamos a questão. O x de A é 3 e o y de A é 4. Vamos colocar a resposta aqui. Esse ponto mais próximo de P, ele vale, chamaremos ele de A, ele vale 3 e vale 4. 3 para x e 4 para y. Então você pode agora fazer o desenho, né, dos eixos coordenados x e y, colocando esses pontos, e você realmente vai identificar que o ponto que vai cortar, ou seja, dividir o segmento PQ em 4 partes iguais, e esse ponto é o ponto A estando mais próximo de P, será esse aqui. Ok? Com isso a gente finaliza esses 2 exercícios envolvendo razão entre segmentos colineares. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.